Hoje nós vamos iniciar um assunto novo dentro da nossa disciplina. Nós vamos começar a tratar sobre a técnica de espectroscopia no infravermelho. Essa técnica analítica instrumental, ela é uma técnica bastante importante para nós químicos, porque ela é uma técnica relativamente simples, de fácil execução e nos auxilia muito na identificação de componentes químicos, principalmente quando a gente pretende determinar quais são os grupos funcionais presentes naquela molécula que está sendo analisada. Um exemplo de aplicação dessa técnica poderia ser, por exemplo, no caso de uma síntese química. Após o processo de síntese, a espectroscopia de infravermelho ela é bastante usual, é uma das principais técnicas e vem contribuir com o trabalho do químico na hora da identificação da molécula que foi derivatizada, né, o que foi sintetizada. Ela é uma técnica que, como o próprio nome já sugere, ela é uma técnica espectroscópica, né? Então, quando a gente fala de espectroscopia, vocês já devem lembrar que toda técnica espectroscópica faz uso da radiação eletromagnética. Então, vejam, nós teremos a incidência da radiação eletromagnética sobre a amostra, sobre as moléculas, né, que a gente pretende analisar, que a gente pretende identificar. E, basicamente, a gente vai entrar em maiores detalhes daqui para frente, mas para que vocês já tenham uma ideia de como é que essa interação da radiação eletromagnética ocorre com a amostra, tem essas imagens aí de moléculas, né, vibrando. Então, basicamente, a gente vai ter moléculas que vão absorver a radiação eletromagnética na faixa do infravermelho e a energia dessa radiação vai ser suficiente para causar transições vibracionais nas moléculas, ou seja, o movimento vibracional que as moléculas químicas naturalmente apresentam, ele vai ser amplificado pela absorção dessa radiação. E esse processo de absorção de radiação infravermelha é que o equipamento consegue determinar. E a partir daí, ele gera um espectro de infravermelho. Também plotei um espectro de infravermelho aqui para vocês já começarem a se acostumar com ele, né? Então, basicamente, nós temos aqui no eixo X o número de onda, usualmente em centímetros a menos 1, e no eixo Y nós temos também usualmente a transmitância da radiação. Poderia ser também a absorbância. Existem espectros de infravermelho também que são plotados em absorbância, né? Ou seja, relacionando o número de onda e a absorbância. No entanto, os químicos estão mais acostumados em tratar ou representar e interpretar espectros de infravermelho utilizando a transmitância. Então, vejam, basicamente, nós teremos aqui um número de onda em que, quando ocorre a absorção da radiação, nós teremos um sinal, né? Um sinal que vai ser gerado, né? Por exemplo, isso aqui poderia ser um sinal gerado no espectro de infravermelho na região de aproximadamente 3.000 centímetros a menos 1, né? Vejam que a transmitância aqui, o valor da transmitância, ele é relativamente baixo, indicando que a amostra absorveu radiação nessa região do espectro, né? De infravermelho. Assim como nessa região também, nós conseguimos ver um sinal intenso, nessa região também, né? Vários sinais intensos indicando a absorção de radiação pela molécula em diferentes comprimentos de onda. A gente já vai detalhar um pouco melhor isso, mas de uma forma muito geral, vocês já poderiam imaginar essa técnica dessa forma. A incidência da radiação infravermelha sobre a molécula tem a capacidade de absorver tendo a capacidade de absorver essa radiação, os movimentos vibracionais serão intensificados e o que o espectro vai medir vai ser justamente o quanto da absorção na região do infravermelho foi absorvido por aquela molécula que está sendo analisada. Bom, a região do infravermelho é uma região do espectro eletromagnético de mais baixa energia que a região do visível, fica na faixa entre 2,5 a 25 micrômetros, né? Lembrando que o micrômetro é igual a 10 a menos 6 metros.
Nessa técnica, o momento de dipolo das ligações covalentes, eles conseguem interagir com a faixa de radiação, né, ou seja, com a radiação do infravermelho, e as vibrações moleculares são intensificadas. E existe ainda a regra de seleção, porque nem todas as moléculas têm capacidade de absorver radiação na região do infravermelho. Para que uma molécula possa absorver essa radiação, esse movimento vibracional natural da molécula, ele deve provocar mudanças no momento de dipolo da molécula que está sendo avaliada. Um dipolo oscilante gera um campo elétrico que vai interagir com a componente elétrica da radiação eletromagnética e dessa forma vai ocorrer a absorção. Então vejam, para que o processo de absorção ocorra, não basta apenas que as moléculas apresentem esse movimento vibracional. Elas, além de apresentar esse movimento vibracional, o momento de dipolo deve ser alterado durante esse movimento vibracional. Então, para que ocorra a absorção da radiação, não basta que a molécula ela apenas apresente o movimento vibracional. É necessário que o momento dipolar da molécula também seja alterado. Então, se a gente observar, por exemplo, uma molécula de HCl, né? A gente poderia representar aqui os átomos de cloro e aqui o átomo de hidrogênio. Aqui seria a mesma representação, o cloro e o hidrogênio, mas aqui com realmente o movimento vibracional da ligação entre esses dois elementos. Então, o cloro é o lado com maior polaridade da molécula. Quando ele está submetido ao equipamento, quando ele está submetido à radiação infravermelha, vai ocorrer uma distorção da nuvem eletrônica por esse movimento vibracional natural da ligação. E momentaneamente a polaridade ela pode ser deslocada e ficar por um curto período de tempo mais próximo aos átomos de hidrogênio, né? Então, vejam, nesse caso, a gente consegue observar essa variação no momento de dipolo a partir do movimento vibracional da molécula. Então, a molécula DHCl é uma molécula que sim, ela apresenta um momento de dipolo e se ela for inserida no equipamento, ela vai poder absorver radiação em uma determinada frequência. Qual frequência? Justamente aquela frequência capaz de amplificar esse movimento vibracional natural da molécula, né? Mas para que isso ocorra, precisa haver essa alteração no momento de dipolo para que as componentes, né, a componente elétrica do movimento vibracional com a componente elétrica da radiação possam interagir e assim a radiação ela é absorvida. Aqui nós temos a representação de um espectro eletromagnético, em que nós podemos visualizar a frequência e o comprimento de onda da radiação eletromagnética. Lembrando que a energia dessa radiação ela é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se nós trabalharmos com a região do espectro eletromagnético que apresenta o menor comprimento de onda, vejam que essa radiação ela vai ter energia suficiente para causar quebra de ligação ou ionização. Se nós observarmos a região do ultravioleta invisível, que é justamente a região do espectro eletromagnético utilizado na técnica de espectrofotometria de absorção molecular ultravioleta invisível, vocês devem se recordar que essa radiação ela tem energia suficiente para causar transições eletrônicas. Ou seja, a energia que vai incidir sobre a amostra vai excitar um elétron de um estado fundamental para um estado excitado de energia, um estado de maior energia, e essa absorção de radiação é avaliado pelo equipamento. No caso da região de infravermelho, vejam, a gente está. A região de infravermelho está próxima aqui da região do visível, mas ela apresenta maior comprimento de onda. Então, vai ter menor energia do que a região do ultravioleta, visível e raio-x. Então, vejam, não tem energia suficiente para causar ionização, quebra de ligações e nem excitação eletrônica, mas ela tem energia suficiente para causar alterações do movimento vibracional das moléculas que estão sendo analisadas. Após apresentar para vocês uma breve introdução sobre essa técnica de infravermelho, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o histórico dela, né, para que a gente possa sempre valorizar aqueles pesquisadores que tanto fizeram, tanto trabalharam nas suas épocas, né, pela ciência. E que vejam, mesmo
com poucas ferramentas, conseguiram desenvolver técnicas que são utilizadas até hoje. Então, Herschel foi um pesquisador que desenvolveu bem a técnica de infravermelho, porque ele percebeu o seguinte, ele percebeu que a luz branca, né, quando decomposta nos seus diferentes, poderia ser decomposta em diferentes comprimentos de onda, né, ou seja, a luz branca era composta por cores com diferentes comprimentos de onda. Mas aí a dúvida dele era assim, será que nós ficamos limitados a essa região, né? Será que existe alguma coisa além, alguma coisa que os nossos olhos não consigam enxergar? Então ele bolou um experimento que pode ser facilmente reproduzido hoje em dia, né? Que seria o quê? Uma caixa, tá? Na borda dessa caixa foi colocado um prisma e dentro dessa caixa termômetros, né? 3 termômetros nesse caso aqui de representação. Então, essa aqui seria uma imagem mais esquemática, um desenho, e aqui a gente pode ver uma imagem real, né? Então, a caixa, um prisma colocado na borda dessa caixa, a radiação, a luz branca chegando até esse prisma, decompondo a luz branca nos seus diferentes comprimentos de onda, e vejam que quando, para além do infravermelho, ele também colocou um termômetro, né? Então, são 3 termômetros aqui medindo diferentes temperaturas em diferentes regiões do espectro eletromagnético. E o que foi que ele percebeu? Então, ele observou que justamente, né, havia sim absorção, o aumento de temperatura, quando esses termômetros estavam em contato com a radiação da região do visível, né, diferentes comprimentos de onda, proporcionavam essa elevação da temperatura, mas que, para além da região do vermelho do espectro aqui do visível, também ocorria um aumento maior ainda da temperatura. Ele pensou, opa, eu acho que tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que carrega consigo uma energia. E aí ele avançou um pouquinho também no seu experimento. E o que ele fez? Então, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui. Aqui seria aquela mesma representação, então a luz branca chegando até aqui, entrando em contato com o prisma, sendo decomposta nos seus diferentes comprimentos de onda. E depois ele colocou ainda uma cubeta com uma amostra. E aí ele começou a variar, ou ele começou a incidir sobre essa cubeta com a amostra as diferentes regiões do espectro, tanto da região do visível, quanto essa região aqui, que ia para além do infravermelho. Então, também fez incidir essa região, que apesar de não ser visível aos nossos olhos, e ele percebeu o quê? Que em contato com a amostra, ou seja, quando essa radiação passava, quando era colocado uma cubeta com a amostra, né, aqui entre a radiação e o termômetro, ocorria o decaimento da temperatura. Por quê? O que isso poderia, ou ele percebeu, né, que isso era indicativo de que a amostra, ou moléculas, né, presentes nessa amostra, que estavam dentro da cubeta, tinham essa capacidade de absorver essa radiação infravermelha, e como elas absorviam parte dessa radiação, a temperatura que estava sendo medida diminuía, né? Então, a partir daí, ele conseguiu comprovar a existência de uma radiação para além do infravermelho que carregava consigo energia. E aí, então, foi se cunhado, né, esse termo, radiação infravermelha. Dando uma olhadinha aqui, de novo, no espectro eletromagnético, né, a gente percebe que a região do infravermelho, os raios infravermelhos, eles ficam, então, para além do infravermelho, e essa região, ela é dividida em 3 regiões, ela é subdividida, então, em 3 regiões, tá? Nós temos o infravermelho curto, ou infravermelho próximo, o infravermelho médio e o infravermelho longo. Então, vejam, são diferentes regiões do espectro, né, e do espectro eletromagnético. Na região do infravermelho, cada região com número de onda, né, número de onda e comprimento de onda específico, frequência, obviamente, específica, e que, obviamente, carregam consigo energias diferentes. Então, vejam, a região do infravermelho, ela pode ser subdividida e cada região pode ter uma ação diferente ou uma interação diferente com a amostra.
E aí nós conseguimos tirar diferentes informações, diferentes conclusões, dependendo da faixa do infravermelho que se estiver trabalhando. Atualmente, para fins de identificação, a região do infravermelho médio, tá? Que é essa região que tem número de onda que vai de 200 a 4.000 centímetros a -1. Comprimento de onda de 2.500 a 50.000 nanômetros, né? E que apresenta essa frequência aqui, é a região mais empregada e que consegue, a partir do resultado gerado, dos dados gerados, nos fornecer informações que são bastante valiosas na hora de interpretar ou sugerir a estrutura química de uma molécula que está sendo analisada. Bem, então aqui nós temos de novo, né, o produto da análise do infravermelho, então nós temos um espectro de infravermelho. Vejam, nesse espectro a gente está trabalhando com o número de onda, né? E aí vocês podem pensar, nossa, mas número de onda, por que não comprimento de onda, né? Quando a gente trabalha com ultravioleta visível, usualmente a gente se refere à radiação em termos de comprimento de onda, né? Normalmente em nanômetros. No caso do infravermelho, por convenção, os químicos resolveram adotar uma unidade chamada número de onda, né? Ou unibarra. E essa unidade nada mais, ela é definida, na verdade, como número de ondas de luz por centímetro, portanto, tem a unidade em centímetro recíproco, centímetro a -1. E ela é igual ao inverso do comprimento de onda, em centímetros, né, da luz que está envolvida. E por convenção, na verdade, assim, é só para facilitar, porque lembram o seguinte, o lambda, né, quando a gente trabalha com o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à energia da radiação. Então, para facilitar a interpretação do espectro, se a gente trabalhar com o número de onda, a gente vai ter uma relação direta entre o número de onda e a energia. Então, por exemplo, se eu olhar para esse espectro de infravermelho, né, que foi produzido, e olhar nessa região aqui, por exemplo, de 600 centímetros a -1, eu sei que essa região é uma região de menor energia do que essa região em que eu estou vendo um sinal aqui, né, próximo a 3.500 centímetros a -1. Né? Então, só para facilitar o entendimento e a discussão, né, em que quanto maior o número de onda, em que se enxerga ou se observa um sinal, maior é a frequência da radiação, né? Maior é a energia, consequentemente, da radiação que está gerando aquele sinal. Então, aqui nós temos a equação que define o Ni, 1 sobre lambda, 1 sobre o comprimento de onda. Se a gente quiser transformar, né, um comprimento de onda em número de onda, nós vamos utilizar essa equação aqui, né? Muito simples. 1 sobre o comprimento de onda em micrômetro vezes 10.000, nós teremos o valor em centímetro recíproco. Bem, e aí a gente começa a tratar com um pouco mais de detalhes sobre os movimentos vibracionais das moléculas, porque a gente precisa entender um pouco melhor quais são as possibilidades vibracionais que uma determinada molécula apresenta. De que formas uma molécula, as ligações químicas presentes em uma molécula, elas podem vibrar. Será que porque vejam, vou voltar aqui para esse espectro, né? Aqui é um espectro de infravermelho, veja que são vários sinais. A gente está vendo vários sinais no mesmo espectro. Provavelmente vários sinais gerados por uma mesma molécula. Então a gente pode imaginar que, dependendo da molécula que está sendo analisada, dependendo dos elementos que estão compondo essa molécula, dependendo das ligações químicas que estão presentes nessa molécula, nós vamos observar movimentos vibracionais que são característicos para aquela molécula. Então veja, a espectroscopia vibracional ela surge das vibrações dos átomos individualmente em moléculas, uns em relação aos outros. As ligações entre esses átomos elas podem se alongar, dobrar ou girar em relação a uma posição de equilíbrio imaginária. Se nós considerarmos somente átomos individuais, nós podemos sugerir que estes não apresentam espectro vibracional, porque são necessários 2 ou mais átomos ligados entre si para que haja vibração. E aí a gente pode pensar, bom, então preciso ter átomos ligados entre si, pelo menos 2, mas a gente sabe que
dependendo da molécula que estiver sendo analisada, um número muito maior do que isso vai existir, né? E aí a gente pode começar a pensar, então, no número de possibilidades de quantos modos diferentes uma molécula pode vibrar. Então, aqui tem um conceito que resume isso tudo que a gente está comentando. Para moléculas, ou para uma molécula, tira esse X daqui, para uma molécula com N átomos é necessário usar coordenadas X, Y e Z para descrever as posições de cada um dos átomos. Assim, essa molécula exige um total de 3 vezes N coordenadas para descrever suas posições no espaço. Então, o que isso quer dizer? Vamos dar uma olhada para essa molécula aqui. Ó. Se a gente der uma olhada, olhar essa molécula, ela tem 4 átomos, A, B, C e D. Cada um desses 4 átomos, eles podem descrever posições, ou eles podem ocupar posições no espaço relacionadas às coordenadas X, Y e Z. Então, cada átomo desses que está compondo a molécula pode assumir 3 possibilidades, vamos dizer assim, de localização no espaço. Por isso, então, se a gente olhar para essa molécula aqui, os 4 átomos, eles necessitam de 3 vezes 4 coordenadas para poder explicar esses movimentos vibracionais, né? Porque são 4 átomos, né? O número 4 está aqui, vezes 3, porque são 3 posições possíveis que cada um destes átomos pode assumir no espaço quando a molécula começa a vibrar. Então, se a gente olhasse para essa molécula aqui com 4 átomos, ela poderia ter um total, ou ela teria um total de 12 coordenadas para representar esses movimentos vibracionais. No entanto, nem todos esses movimentos que os átomos eles assumem durante esse movimento vibracional, eles podem ser, eles vão gerar sinal no espectro do infravermelho, né? Porque a gente comentou que para que ocorra a interação da radiação com a molécula, é preciso que ocorra alteração no momento de dipolo. E dependendo do movimento vibracional que esses átomos assumirem, não vai ocorrer essa alteração no momento de dipolo e, por consequência, a molécula ela não vai absorver radiação. Bem, o que eu quero dizer com isso? A gente calculou para aquela molécula lá com 4 átomos, 12 possibilidades, né? 12 movimentos vibracionais possíveis. Mas isso não quer dizer que para essa molécula com 4 átomos eu vá enxergar 12 sinais no espectro do infravermelho, porque eu tenho que descontar alguns movimentos que já sabe se não geram sinal no espectro do infravermelho, tá? Então, por exemplo, se as coordenadas, né, para que o movimento combinado de todos os átomos para 3 das 3 N maneiras corresponda a todos os átomos se movendo em uma das direções X, Y ou Z, essas coordenadas vão descrever as translações das moléculas. Então, imaginem que os 4 átomos aqui, ora, todos estão se movimentando para Y, ora, todos para X, ora, todos para Z. Esses movimentos únicos de todos os átomos representam os movimentos translacionais que não geram sinais no espectro do infravermelho. E nós temos também os movimentos de rotação, ou os movimentos rotacionais. Nesse caso, a molécula gira como um todo de forma rígida em torno de um eixo, que vai passar usualmente pelo seu centro de massa. Dessa forma também, as distâncias entre os átomos são fixas, né? E aí a gente não consegue também, a partir daí, não ocorre alteração no momento de dipolo e, por consequência, não existe alteração ou absorção de energia. Então, aqui nessas imagens nós temos a representação, né, de alguns dos movimentos, né, rotacionais, né? Então, vejam aqui a molécula girando rigidamente, né? Então, aqui nós teríamos um movimento de rotação, enquanto que aqui, a partir do deslocamento do centro de massa, vejam todos os 3 átomos se movimentando para uma única direção, poderíamos representar todos na direção Y, também não temos alteração no distanciamento entre esses átomos, não ocorre alteração no momento de dipolo e por isso não ocorre absorção de radiação. Tá, e aí? Você falou, mas e o que a gente conclui, né?
Então, para que isso importa? Por que isso importa? Porque, sabendo disso, a gente consegue prever qual vai ser a quantidade total dos modos vibracionais. Se nós estivermos trabalhando com moléculas lineares, o número total de modos vibracionais vai ser igual a 3n menos 5. Né? Então, 3 que multiplica o número de átomos presentes na molécula, menos 5. Enquanto que em moléculas não lineares, nós teremos 3n menos 6. 3 vezes o número de átomos que compõem a molécula, menos 6. 3 dos modos são translacionais e 2 ou 3 são rotacionais. Né? No caso das moléculas lineares, elas possuem um modo rotacional a menos do que as não lineares. Então, isso é importante para isso, né? Se vocês souberem que molécula está sendo analisada, qual é o número de átomos que está compondo aquela molécula, vocês já conseguem sugerir o número de movimentos vibracionais e o número de sinais que serão observados no espectro de infravermelho. Nesse caso, nós teremos, né, quando ocorrer a interação da molécula com a radiação no infravermelho, essa radiação vai fazer a molécula passar de um nível de energia vibracional para outro em um processo quantizado, que varia na ordem de 8 a 40 kJ por mol. Então, vejam, é um processo quantizado. As moléculas vão absorver somente aquelas frequências que são suficientes para que ocorra realmente a passagem de um nível de menor energia para o próximo nível de maior energia, né? Eles não podem, e é aquela frequência, né? A gente não pode dizer que a molécula vai absorver meia radiação ou 1/2. Não, ela vai absorver aquela frequência, ou aquela frequência da radiação com energia suficiente, capaz de causar essa transição de um nível de menor para um nível de maior energia. Então, é um processo quantizado. Nas próximas aulas, nós vamos detalhar um pouco melhor isso. Apenas as vibrações que possibilitam mudanças no momento de dipolo são registradas no espectro. E o conjunto de vibrações registradas funciona como uma impressão digital de uma substância. Ou seja, um espectro de infravermelho ele vai ser característico de uma determinada substância, né? Porque cada molécula vai ter seus átomos característicos, as suas ligações químicas características. Então vejam que os movimentos vibracionais relacionados a uma determinada estrutura, ele é muito característico, né? Então, olhando para um espectro de infravermelho, a gente pode sugerir qual é aquela uma molécula, ou pelo menos quais são os grupos funcionais que estão presentes naquela molécula que está sendo analisada. Né? A gente já na sequência vai aprender também como interpretar os espectros de infravermelho. Olhando aqui para essa região, né, um exemplo, por exemplo, um exemplo seria o espectro do metanol. Então, vejam, o espectro do metanol, cada sinal, claro que a gente também não vai se preocupar em identificar e trabalhar com todos os sinais de um espectro de infravermelho. A gente vai tentar identificar os principais, tá? Então, vejam que aqui a gente consegue sugerir, e isso a gente vai aprender na sequência como interpretar, a presença de um OH. Esse sinal aqui na região de 3.000 a 3.500 caracteriza a presença de um OH. Esse outro sinal, nessa região aqui abaixo de 3.000, indica a presença de ligação entre carbono e hidrogênio, com hibridização do tipo sp3. Esse outro sinal aqui próximo à região de 1.000 centímetros a -1 é bem característico da ligação entre carbono e oxigênio, né? Que a gente tem no caso do metanol. Né? Vou desenhar a molécula aqui só para a gente ver. Então, vejam, que no caso do metanol, né, que seriam os hidrogênios, vejam que no espectro a gente já conseguiu definir as principais ligações presentes aqui no átomo de metanol, né? Então, o sinal OH, que seria esse sinal aqui, então, gerado por essa parte aqui da molécula, ligação entre carbono e hidrogênio, que seria esse pedacinho aqui, e a ligação entre o carbono e oxigênio, né? Então, as principais ligações nós conseguimos identificar a partir da interpretação de um espectro de infravermelho. Existem outros sinais, porque as moléculas podem vibrar de diferentes maneiras, a gente já viu, e às vezes uma mesma região, o mesmo pedacinho da molécula pode vibrar de maneiras diferentes e por isso gera mais do que um sinal no espectro de infravermelho, né? Por isso que a gente tem esse número grande de sinais. Mas vamos buscar sempre interpretar aqueles sinais que são os mais intensos.
Por essa aula, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos tratar um pouco mais de detalhes sobre os modos vibracionais existentes, como ocorre basicamente o processo de absorção da radiação, e também vamos começar a discutir como interpretar um espectro na região do infravermelho, ok? Então, até a próxima aula.